Olá, pessoal. Bom dia. Meu nome é Gustavo Amorim Santos. Sou aluno do curso de Big Data e Inteligência Artificial da PUC. Vou estar apresentando aqui o projeto integrador 3A com o título Projeto de Implementação de Agente de IA para a Resolução de Dúvidas Rápidas no Sintfesgo. Eu denominei ele de Chatfesgo. O IFESGO é o Sindicato dos Trabalhadores Técnico-Administrativo em Educação de Instituições Federais de Ensino Superior do Estado de Goiás. Então, agora eu vou para a área de trabalho, onde eu vou apresentar o site e os demais Então, aqui, detalhes já na área de sobre o trabalho, projeto. vou fazer a apresentação do projeto. Primeiro, então, vamos contextualizar o problema, onde nós vamos entrar no Sint e FESGO, que é onde nós almejamos implementar um agente de inteligência artificial. Primeiro vamos dar uma ida no site para verificar a estrutura deles. Então é um sindicato, né? E aqui nós temos o menu. No primeiro menu nós temos os submenus, aonde conta a história, fala sobre a diretoria, o conselho fiscal, a prestação de contas. É interessante essa prestação de contas porque os filiados pagam mensalidade sobre estatutos e regimentos, aonde fala sobre os direitos e deveres dos sindicalizados, né? E o contato com a direção, caso alguém queira falar alguma coisa a respeito. Além disso, eles possuem o clube. No clube, nós sabemos que os sócios têm direito a levar os seus parentes, então precisa retirar autorização, parece que até 5, se eu não me engano, de 5 a 10 parentes pode estar levando no clube, e aí precisa saber os preços lá dentro e etc. Existem várias informações sobre o clube que não dá para ser contemplada aqui só em uma página, né? Além disso, temos a comunicação, imprensa e comunicação, onde tem os jornais, os vídeos, mostrando toda a movimentação sindical, além de comunicados sobre greves, sobre paralisação, sobre passeatas e etc. E então aqui, por exemplo, se nós formos no primeiro menu, existe resumos semanais, enfim, são muitas informações que são difíceis de colocar todas no site, que eles têm uma dificuldade em manusear toda essa informação, né? E aqui fala sobre as questões do políticas e etc. Além de tudo, eles possuem adesão a planos de saúde. Então, planos como Unimed, Pasgo e etc. são contemplados pelo sindicato para os filiados. Além disso, tem a questão de assessoria jurídica, onde o sindicato trata diversas relações trabalhistas, um menu para filiação e, caso o usuário tenha alguma dúvida, ele entra em contato no Fale Conosco. Então, essa daqui é basicamente a estrutura do site. A nossa proposta é implementar um agente de IA em que a pessoa poderia, de repente, nessa aba ou em alguma ou um robozinho aqui na lateral, a pessoa poderia fazer as perguntas relacionadas aos diversos temas que são tratados pelo sindicato. E isso é um problema, porque se nós formos prestar atenção, são vários tipos de, de atividades que o sindicato tem.
Então, por exemplo, ele atua nos defesas de direitos da categoria, promove ações políticas, jurídicas, sociais em prol do trabalhador, certo? Então, assim, existe a questão médica da retirada de guias. Então, você pode, por exemplo, lá retirar guias para ter médico mais barato, além do clube, lazer e convivência, publicações de greve, assembleia, manifestações, atividades sindicais, orientações jurídicas, defesa do servidor em questões trabalhistas e funcionais. Então, assim, são várias atividades e que é difícil o usuário ter as informações que ele deseja simplesmente olhando no site, que tem as abas que nós já mencionamos. Então, a ideia seria integrar um chatbot com inteligência artificial nessa estrutura, né, que vai permitir o usuário ter respostas mais imediatas, tirar dúvida, solicitar informações, e isso mais rápido do que seria, por exemplo, se ele só mandasse uma mensagem aqui no Fale Conosco e aguardasse a resposta, né? Você já teria algo Eu vou mostrar agora mais, a especificação de requisitos, mais rápido, né, para o usuário. Então, nós identificamos alguns tipos de usuário primeiro. Nós temos os usuários que são servidores filiados, servidores não filiados, né? Geralmente esses aqui são funcionários da UFG, ou esses são funcionários que passaram em concurso recentemente e que vão se filiar ainda, mas que não são filiados. Também existe aquelas pessoas que não gostam do sindicato e não querem ter atividade sindical, né? Então, e tem a equipe do sindicato, que esses daqui não são funcionários da UFG. É bastante importante dizer que essas pessoas aqui não têm ligação com a UFG, elas têm ligação com o sindicato, que não é um órgão da UFG. E isso é importante porque nós não precisamos de uma autorização adicional da universidade, um tal de CEP, para implementar formulários. Então, nós preferimos aplicar os formulários à equipe do sindicato. Então, aqui nós temos as User Stories, que vão reforçar aqueles detalhes que eu falei no começo. Então, não vou estar lendo uma por uma, mas está no relatório, nessa parte 2 de especificação. E eu vou mostrar aqui no final, em apêndice, o formulário que foi aplicado, né? Então, nós aplicamos um formulário ali com 2 minutos, dá para responder ele. E, basicamente, as perguntas 1, 4 e 5, ela diz respeito sobre serviços e conteúdos principais. Isso no apêndice A. A pergunta 2 e 6, a interação e interface. A pergunta 3 e 9, do engajamento, links úteis. E a pergunta 8, documentos diretos. E a pergunta 10, ajuda a entender a demanda geral pelo chatbot. Ok? Então, essa foi a lógica na confecção das perguntas do formulário. Então, voltando lá para a parte 2, onde estamos, é a questão da formulação das User Stories. Aqui, essas User Stories foram obtidas mediante a aplicação de um formulário com alguns membros da equipe e com análise de páginas existentes no próprio site. Para a confecção do formulário também consultamos todos os serviços ofertados. Deixou propício a inferência lógica. Vamos apresentar como seria essa implementação do agente de IA, né, com aprendizado de máquina para esse atendimento, né, automatizado no Cinti e Fesgo. Então, nós já falamos sobre o problema, né, que é a alta concentração de informações que precisam ser gerenciadas, serviços essenciais de educação para técnico administrativo, guias médicas, serviços jurídicos, convênios, comunicados de greve, detalhes do clube, enfim. São várias coisas que o chat pode ajudar o usuário a ter
essa resposta mais rápida para a solução do problema dele, ok? Então, para a construção desse chat, nós vamos necessitar de alguns documentos, né, que são os dados necessários para alimentar esse agente de IA. Então, num primeiro momento, quais seriam os documentos? Documentos institucionais, como o estatuto do sindicato, regimento interno, ata de assembleia, comunicados oficiais, informações de serviço, como qualquer procedimento de retirada de guias médicas, né? Funcionamento do clube, como é que funcionam os serviços jurídicos, quais assessorias jurídicas são dadas, né? Quais os convênios tem, Unimed, Pasgo, o quê? Quais são os planos disponíveis, e, enfim, essa parte de informações de serviço. Histórico de comunicação, notícias, comunicados de greve, manifestações, agendas, né? Data de passeata, local de saída de passeata, enfim. As perguntas mais frequentes, né? Certamente já deve ter um histórico lá com a equipe, né? Nos e-mails sobre quais são as dúvidas mais frequentes que os usuários mandam para o sindicato, né? Dados de interação do site, né? Buscas mais realizadas em páginas mais acessadas, caso disponíveis, né? Enfim, num primeiro momento seriam esses 5 tipos de documentos necessários. Em cada um desses tipos teriam diversos documentos, né? Então, esses seriam os dados necessários. Após a coleta dos dados, nós selecionamos o tipo de aprendizagem proposto, né? Esse projeto utilizará majoritariamente técnicas de aprendizado supervisionado e não supervisionado combinadas com recuperação de informação. Esse tal de Retrieval Augmented Generation, que é o RAG, que permite a IA interpretar, né, as perguntas em linguagem natural e que busque respostas mais adequadas à sua base de conhecimento, ok? Então, seriam esses 3 tipos de aprendizados que estão envolvidos são esses 3 tipos de aprendizagem que estariam envolvidos na implementação do agente de IA. O aprendizagem supervisionado, para quê? Né? Para treinar o modelo de classificação e interação, identificando se a pergunta do usuário é sobre serviços jurídicos, né, convênios, assembleia, né, são vários temas. Então, o aprendizado supervisionado e identificar o tema em que foi selecionada a pergunta, né. O aprendizado não supervisionado, que é para a organização dos documentos, né, realiza busca semântica e identifica similaridade entre perguntas e trechos de texto, ok? E o RAG, que é a combinação entre modelos de linguagem pré-treinados e mecanismo de busca vetorial, né, para responder com informações atualizadas, sem necessidade de retreinamento frequente. Sobre o modelo e tarefa de treinamento, quais seriam as tarefas principais? Classificação de interação, geração de respostas contextualizadas e busca semântica. Correto? Então, na classificação de identificação, identificar automaticamente a categoria da pergunta, né, que isso é aprendizado supervisionado. Geração de respostas contextualizadas, né, produzir respostas em linguagem natural baseadas nos documentos do sindicato, que é o RAG. A busca semântica é localizar dentro da base de conhecimento os trechos mais relevantes para compor uma resposta. Ok? E aí a literatura nos oferece alguns modelos sugeridos para que nós possamos implementar esse agente. Como, por exemplo, o chat GPT-4, né? O GPT-4, o Mistral e o Llama da Meta, né? Eu coloquei todas essas possibilidades aqui, né?
Esses modelos são amplamente reconhecidos por sua capacidade de compreender e gerar linguagem natural em diferentes contextos, sendo ideias para sistemas de atendimento automático, né? Aproveitar esse treinamento que já foi feito por essas empresas, pela OpenAI, pela Meta, pela Mistral, e implementar já esses modelos já pré-treinados, né? Só alimentando com os dados que nós coletamos do sindicato. Para a camada de classificação de interação, são consideradas arquiteturas como rede neural densa, né, que oferecem boa capacidade de generalização, suporte, máquina de vetor de suporte, eficaz para tarefas supervisionadas e categorização. Enfim, aqui eu contextualizo os modelos que poderiam ser utilizados para a implementação deste chat. E por fim, aqui nessa parte, eu fiz um pipeline, né? Um pipeline da solução em que eu detalho em sete passos como fazer a implementação. Então, coleta e curadoria de dados, pré-processamento, treinamento do classificador de interação, implementação do RAG, integração de modelos de linguagem, interface web e monitoramento e melhoria contínua, para estar sempre fazendo a melhoria desse sistema, para ele estar sempre atualizado. Então agora vamos falar sobre os benefícios que esse tipo de implementação traria para o órgão, no caso o sindicato. Então a primeira questão é que é uma proposta inovadora, né, que é adaptada às necessidades de comunicação do sindicato, né? Também iria transformar a experiência do usuário, né? Principalmente se compararmos com o sucesso que foi a utilização desses chatbots que está sendo atualmente, como o ChatGPT, Llama, o DeepSeek chinês. Então, traria esse tipo de evolução tecnológica para o sindicato, né? Também ficaria uma estrutura organizada, né? Onde você teria todas essas informações centralizadas, você poderia reduzir a necessidade de atendimentos manuais e assim os funcionários poderiam se dedicar a outras tarefas, né, mais complexas e mais estratégicas, né? E sobre a viabilidade da implementação, né, a estrutura do site ela é adequada para a integração do chatbot, né? Já tem API que é possível fazer esse tipo de integração ali naquele momento, daquele jeito, né? Naquele formato que o site é feito, né? E o uso de modelos de linguagem já pré-treinados, né? E o desenvolvimento de uma interface compatível com diferentes dispositivos facilitam e barateiam o processo de implementação. Então, poderíamos fazer uma etapa piloto e, com isso, fazer para um atendimento ao público e, com isso, depois expandi-la. Então, por fim, né, em resumo, o projeto propõe mais do que uma inovação tecnológica, representa uma nova ponte de comunicação entre o sindicato e seus filiados. Ele reafirma o compromisso da entidade com a acessibilidade, a eficiência e a modernização dos serviços oferecidos, configurando-se como um investimento estratégico com efeitos positivos duradouros para a instituição e sua base de servidores. Muito obrigado e foi esse o nosso trabalho.